Sofreu muito e eu chamei o médico. Ele veio, diagnosticou o caso, e disse que nada podia fazer por ela a não ser receitar-lhe alguns comprimidos de morfina para que pudesse descansar. Dei-lhe 2 comprimidos, de acordo com as instruções, e pouco antes da hora de dar-lhe o terceiro, ela chamou-me junto ao leito e disse: "Não me diz mais dessa coisa, porque me faz mais mal do que bem." Por isso, voltei-me e joguei o comprimido no fogo, embora nessa ocasião nada soubesse acerca da ciência cristã. Tínhamos ouvido falar nela, e nada mais. Dei-lhe o último comprimido às 8 horas daquela noite, e por volta das 9 horas do dia seguinte, uma senhora que havia sido curada pela ciência cristã veio visitá-la e fê-la conhecer esta grande verdade. Minha mulher aceitou-a e pensou em experimentá-la. Aquela senhora emprestou-lhe seu Ciência e Saúde. Minha mulher recebeu o livro por volta das 10 horas daquele dia e pôs-se a lê-lo até a hora do almoço. Tomou uma boa refeição, a primeira depois de 3 dias, e nessa mesma noite vestiu-se, dirigiu-se à sala de jantar e alimentou-se com prazer e fartamente. Dormiu bem nessa noite. Ela conseguiu que a referida senhora lhe emprestasse seu exemplar de Ciência e Saúde por 2 horas, diariamente, durante 8 dias, e ficou curada. No primeiro dia em que leu Ciência e Saúde, ela pesava cerca de 43 quilos. 3 meses depois seu peso era de 61 quilos. A J.D. Houston, Texas, Estados Unidos. Ciência e Saúde 622 frutos. Estudo proveitoso. Talvez possa ser útil a outros saber que alguém tenha realmente sido curado de uma doença grave, por intermédio da ciência cristã. Faz mais de 9 anos desde que viemos a interessar-nos pela ciência, e seria difícil encontrar agora uma pessoa mais sadia do que eu. Posso andar ativa o dia inteiro, desde o amanhecer até o anoitecer, sustentada pelo pensamento de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Posso dizer com sinceridade que quase não sei o que é cansaço físico. Antes de abraçar a ciência, os médicos haviam dito que um de meus pulmões já se fora, e que o outro estava atacado de tuberculose. Assim, do ponto de vista deles, pouca esperança me restava. Havíamos experimentado todos os remédios sugeridos. Eu tinha ido para as montanhas, mas não pude permanecer lá por causa da altitude. E quando não mais sabiam o que fazer, disseram que o melhor seria irmos para a Inglaterra, porque o ar do oceano me seria benéfico. Assim passamos 3 meses nas Ilhas Britânicas, e quando voltei parecia muito melhor, mas isso durou pouco tempo. Em pouco mais de um mês eu estava pior do que nunca, e disseram à minha mãe que eu só tinha algumas semanas, ou quando muito, alguns meses de vida. Nessa ocasião uma senhora, uma desconhecida para nós, sugeriu que experimentássemos a ciência cristã. Não tínhamos nenhum preconceito contra essa ciência, pois nem sabíamos o que era. Não conhecíamos nenhum cientista na cidade do oeste em que morávamos, e quando nos foi dito que em Kansas City podíamos obter um tratamento à distância, achamos que isso era um absurdo. Então nos foi dito que muitas pessoas haviam sido curadas pela leitura do livro-texto da ciência cristã, Ciência e Saúde, o que nos pareceu ainda pior do que o tratamento à distância, mas como havíamos experimentado tudo que havia chegado ao nosso conhecimento até aquela data, minha mãe encomendou esse livro. O livro chegou em meados de outubro, e pusemos-nos a lê-lo juntas. Logo de começo pareceu-me que era algo em Ciência e Saúde fruto 623 que eu sempre havia acreditado, mas que não sabia como exprimir, pois parecia coisa tão natural. Minhas melhoras foram gradativas, mas eu sentia que me estava restabelecendo. Depois das férias de Natal, voltei a frequentar a escola sem faltar um só dia durante todo o período, coisa que nunca havia antes acontecido. Terminei o ano escolar sem faltar um só dia, e de fato, desde então, nunca mais passei um só dia de cama. Estou absolutamente certa de que possuo agora 2 pulmões sãos e fortes. As cavernas do peito se encheram e respiro perfeitamente de ambos os lados. Raras vezes apanho resfriado, e não tenho nem sinal de tosse. Dizem às vezes: ora, talvez nunca tiveste tuberculose. Pois bem, tive todos os sintomas, e todos eles se foram graças à leitura de Ciência e Saúde. ELB, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Curado de incredulidade e de muitos males físicos, sinto-me impelido a escrever meu testemunho, e espero que eu seja aceito como mais uma testemunha da verdade contida em Ciência e Saúde com a chave das Escrituras.
No ano de 1883, ouvi falar, pela primeira vez, na ciência cristã. Estava sentado num bar, em Leadville, Colorado, lendo um jornal daquela localidade. Meus olhos depararam com um artigo que falava de certa gente peculiar em Boston, que pretendia ter descoberto um modo de curar tal como Jesus curava. Não me lembro bem do artigo, mas aquelas palavras não me saíram mais da memória. Eu havia ido para o Colorado, procedente de Nova York, onde morava e onde tinha sido tratado por muitos dos médicos principais. O último deles, que era honesto demais para aceitar meu dinheiro, sabendo que não podia curar-me, aconselhou que me mantivesse longe dos médicos e deixasse de tomar medicamentos, porquanto nada, a não ciência e saúde 624 frutos ser a morte, podia curar-me. Minha doença tinha sido diagnosticada por alguns médicos como nefrite e por outros como cálculos nos rins com inflamação aguda da bexiga e da glândula prostática. Na primavera de 1888, minha esposa e eu fomos à casa de um senhor cuja esposa fora curada no leste pela ciência cristã. O referido senhor tirou um livro da estante, dizendo: "Aqui está uma obra sobre a ciência cristã." Tratava-se de ciência e saúde. Logo que li o título da capa, compreendi que esse era justamente o livro que procurávamos. Encomendamos imediatamente um exemplar e, quando este chegou, obedecemos ao anjo e lemos o livro com sofreguidão. Eu tinha muitos preconceitos contra a Bíblia, e minha primeira demonstração sobre mim mesmo foi consentir em ler os 4 evangelhos. Minha esposa comprou-me um Novo Testamento e comecei a lê-lo. Que mudança se operou em mim! Num instante todos os meus preconceitos se desvaneceram. Quando li as palavras do mestre, apanhei-lhes o significado e a lição que ele procurava transmitir. Não me foi difícil aceitar a Bíblia inteira, não podia mesmo deixar de fazê-lo, pois estava inteiramente cativado. A doença que me havia atormentado por tantos anos, atormentou-me ainda mais durante 6 meses, como se procurasse arredar-me do caminho, mas já não lhe tinha medo. Continuei a estudar ciência e saúde, e a doença desapareceu. Posso afirmar com toda a sinceridade que ciência e saúde foi a única coisa que me curou e que esse livro tem sido o meu único professor. R.A.C., Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A afecção dos olhos curada. Vim a conhecer a ciência cristã, quando eu era um farrapo humano e tinha o corpo inteiramente coberto de feridas. Meus olhos estavam tão doentes que eu tinha de ciência e saúde frutos 625 ficar, semanas inteiras, num quarto escuro e a maior parte do tempo de cama, sob a ação de narcóticos. O médico da família e um especialista disseram que não podiam curar a doença dos olhos, mas apenas aliviá-la por algum tempo. Submeti-me a uma operação e o médico disse que, se eu me resfriasse, poderia ficar inteiramente cega. Meu sofrimento era indescritível. Quase todos os dias, vinha visitar-me um clérigo, sentava-se junto à minha cama e chorava, e meu bom e querido médico derramou lágrimas mais de uma vez. Por fim, depois de um ano desse terrível sofrimento, fui enviada para a casa de uma irmã que morava em Indiana e a quem a ciência cristã curara de uma doença pulmonar. No primeiro dia que lá estive, minha irmã leu-me da Bíblia e de ciência e saúde com a chave das Escrituras pela Sr.L, e fiquei curada. Eu sabia que Deus não faz acepção de pessoas, e quando vi o que a ciência cristã tinha feito por minha irmã, que, de simples esqueleto que era, se transformara numa mulher forte, robusta, sadia, de faces rosadas e livre da tosse, eu disse: Deus pode fazer outro tanto por mim, se eu a aceitar. Fiquei curada instantaneamente pela ciência cristã e estou grata a Deus, por ter nos dado essa compreensão através da Sr.L, nossa amada líder. Agora gozo de perfeita saúde. Sr.F.S., Laurel, Mississippi, Estados Unidos. O livro-texto curou-me durante 12 anos antes do outono de 1897. Eu havia estado a maior parte do tempo sob os cuidados de médicos. Diversas foram as opiniões que haviam emitido quanto à natureza desse mal, e alguns deles o haviam diagnosticado como tumor anormal, etc. Fiquei curada pela leitura de ciência e saúde com a chave das Escrituras pela Sr.L. Foi um nítido caso de transformação do corpo pela renovação da mente. Estou agora gozando de perfeita saúde.
JMH, Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Ciência e Saúde 626 Frutos cura de obstinado mal do estômago. Não há dúvida de que a maior parte das pessoas vê a ciência cristã através da cura física, mas há também aqueles a quem isso não interessa de modo particular. Na esperança de que possa ser de utilidade para algumas dessas pessoas, e como gratidão pelo auxílio que recebi, vou narrar minha própria experiência. Há 3 anos, eu nada sabia a respeito da ciência cristã, a não ser o conhecimento obtido dos jornais e da literatura corrente. Se chegava a pensar nesse assunto, era para classificar a ciência cristã entre as várias teorias humanas com as quais não podia simpatizar, pois que pareciam apoiar-se a um só tempo no bem e no mal. Jamais tivera conhecimento de um caso de cura, jamais lera o livro-texto, nem ouvira falar no jornal ou no Sentinel, mas vi, muitas vezes, pessoas entrarem na igreja da ciência cristã. Eu andava cansada de procurar alguma coisa de satisfatória na crença religiosa, porque me parecia que Deus não queria ou não podia estabelecer a harmonia entre as terríveis condições existentes na sociedade humana. Eu havia deixado de lado qualquer oração, menos a oração do Senhor, e mesmo assim omitia as palavras "e não nos deixes cair em tentação". Quanto eu ansiava por conhecer um pouquinho o que fosse do porquê e do para quê de tudo. Foi aí que a ciência cristã me encontrou. Fui posta em contato com uma amiga querida, pessoa muito culta e pensadora, a quem há 1 ano, ou mais de 1 ano, eu não via. Esta disse-me que havia recebido alguns tratamentos segundo a ciência cristã, devido a um mal físico, e que ficara muito interessada no estudo de ciência e saúde com a chave das escrituras pela Sr.Ed. Perguntou-me se eu queria dar uma olhadela no livro, e eu lhe disse que o faria com muito prazer. O primeiro capítulo, a oração, agradou-me desde o princípio, e quando cheguei à interpretação espiritual que a Sr.Ed dá quanto à oração do Senhor, Ciência e Saúde, p. 17, meu interesse havia despertado de todo. Eu sabia que, vagamente, estava aprendendo o que significa orar sem cessar. Pouco depois Ciência e Saúde Frutos 627 comprei um exemplar do livro para mim, com o auxílio de nossas lições sermão que são dadas no livrete trimestral, iniciei um sério estudo de ciência e saúde em conjunto com a Bíblia. Nessa ocasião, eu andava muito necessitada de cura física, pois havia vários anos vinha sofrendo de obstinado mal do estômago. Tanto quanto me lembro, eu não dava muita atenção aos benefícios físicos que poderia oferir desse estudo, mas aquilo em que eu acreditava era que essa ciência continha a verdade das coisas, e tão absorta estava em adquirir uma compreensão do princípio, que pensava muito pouco em mim mesma. Depois de 3 ou 4 meses de estudo, dei-me conta de que o mal de estômago havia desaparecido e que com ele se haviam ido outros padecimentos físicos, que nunca mais voltaram. Essa cura resultou de ter eu sincera e conscienciosamente procurado a verdade contida na Bíblia e que é interpretada pela nossa líder em nosso livro-texto, Ciência e Saúde. Desde então, aprendi mais acerca da ciência da cura e tenho podido ajudar em pequena escala a outros que dela necessitam. Aprendi, também, que a cura se realiza vivendo e amando, e que no refletir o amor divino tem os sinais que se seguem. Quando pensamos na vida pura, amorosa e altruística que a Sr.Ed deve ter levado para tornar-se consciente dessa verdade e para nos dar, as palavras tornam-se um meio pouco eficiente para exprimir a gratidão que seus seguidores sentem por ela. O melhor modo de exprimir essa gratidão é seguindo a Sr.Ed obedientemente, como ela mesma segue o Cristo. Ht. Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Curada rapidamente. Uma dispepsia ocorreu-me que já tive bastante tempo para meditar sobre as múltiplas bênçãos que recebi através da ciência cristã, pois são agora decorridos mais de 6 anos desde que, pela leitura de Ciência e Saúde, fui completamente Ciência e Saúde 628 Frutos curada de dispepsia bem como de prisão de ventre da pior forma. Meu estado era tão grave que, durante 3 anos ou mais, não podia beber sequer um copo de água fria. Tudo que bebia tinha de ser quente, e o único meio que havia, pelo espaço de mais de 3 anos, para aliviar meu distúrbio intestinal, eram clísteres de água quente. Posso dizer, em verdade,
que fui curada de modo permanente, e até mesmo instantaneamente, desses dois males, pela leitura de Ciência e Saúde, como já citei anteriormente, e creio mesmo que não havia lido mais de 30 páginas desse livro, quando abandonei de todo uma dieta da mais rigorosa espécie. A partir daquele momento venho comendo e bebendo tudo o que desejo, sem nenhum efeito nocivo, e há mais de 6 anos que em nossa casa, uma família composta de 5 pessoas, não entra uma só gota de medicamento. Também vi o poder da verdade manifestado em nosso lar quando nosso filho mais moço, acometido das mais cruciantes dores, delas foi aliviado e recuperou seu espírito brincalhão, imediatamente após termos avisado um dos fiéis praticistas desta cidade. Por tudo isso procuro ser agradecida a Deus e a nossa fiel líder, a Sr.L, cuja vida pura e imaculada e permitiu descobrir essa preciosa verdade para o benefício de toda a humanidade. MCMCK. Denver, Colorado, Estados Unidos. Depois de 20 anos de sofrimento desde a minha primeira infância, eu era considerada uma inválida, por ter recebido lesões devido a uma séria queda que sofri quando brincava. De começo a dor foi tão intensa que, durante horas, me senti incapaz de andar ou ficar de pé sozinha. Mais tarde, uma crescente fraqueza das costas, acompanhada de dores agudas, alarmaram meus pais e estes chamaram um médico, o qual disse que se tratava de uma afecção da espinha. Seguiram-se então quase 20 anos de sofrimentos cada vez mais fortes e algumas vezes Ciência e Saúde frutos 629 muito agudos. Com o passar dos anos, tornei-me esposa e mãe, e meus sofrimentos aumentaram ainda mais. Tudo o que a perícia médica podia fazer foi feito, mas como não encontrasse nada que me propiciasse benefício duradouro, perdi a esperança de restabelecer-me. Quando conheci a ciência cristã, estava eu sob o veredicto dos médicos, segundo o qual, se sobrevivesse aquela semana, eu viria a ficar completamente inválida e incapaz de mover mãos ou pés. Meu marido, que era viajante, foi chamado às pressas, e no trem encontrou um velho amigo que lhe perguntou por que não experimentávamos a ciência cristã. A resposta, nada sabemos a este respeito, provocou da parte do amigo uma breve explicação acerca do poder curativo dessa ciência e dos benefícios que a família dele havia recebido. Isso inspirou a meu marido uma nova esperança, e, ao chegar em casa, foi visitar uma praticista, que nos recomendou a aquisição do livro Ciência e Saúde, o que fizemos, mas a ignorância e o preconceito da velha educação produziram tal medo que eu escondia o livro sob as cobertas da cama todas as vezes que as crianças entravam no quarto, receosa de que ele não fosse de Deus e que lhes poderia causar dano. O carinhoso amor de Deus, porém, era mais poderoso do que esses tolos receios, e no primeiro dia em que li suas sagradas páginas, me convenci de que seus ensinamentos eram as mesmas verdades que Cristo Jesus havia ensinado séculos atrás. Depois de haver lido algumas páginas, estendi a mão, peguei os medicamentos e os atirei pela janela, que ficava à cabeceira da minha cama. Recomecei a leitura do livro, e eis que a ideia Cristo despontou em mim e fiquei instantaneamente curada. Primeiro senti como que um frescor no lugar afetado das costas, e não tardou que eu pudesse deixar o leito. Continuei a ler sofregamente. Senti como se quisesse devorar a verdade curativa, e a absorvi tal como uma planta sedenta absorve a suave chuva. À hora do jantar deixei o quarto e tomei uma farta refeição com a família, o que a todos causou grande surpresa. Nunca esqueceremos como foi alegre essa refeição. Quanto agradecemos a Deus pela ciência cristã. Vi passar ano após ano, já sendo agora decorridos 20 Ciência e Saúde 630 frutos anos, e a cura tem permanecido perfeita. Minha gratidão para com Deus torna-se cada vez mais sincera e mais profunda, porque uma senhora corajosa foi achada bastante pura para trazer de novo à luz esta cura pelo Cristo, a fim de que permaneça para sempre entre os homens, e salve a humanidade sofredora de toda doença e de todo pecado. Sr.APLH, Fairmont, Minnesota, Estados Unidos. Do desespero para a esperança e a alegria muitas vezes tive o desejo de tornar público o que a ciência cristã fez por mim, mas nunca poderia contar todas as bênçãos que recebi, tão numerosas são. Desde a infância sempre fui doente, jamais conheci uma hora de descanso, e a maior parte do tempo estava sob cuidados médicos. Naquela ocasião eu morava no leste, e ao ser aconselhada a mudar de clima, segui esse conselho.
Na primavera eu me transferi para o oeste com minha família, mas em vez de melhorar continuei a piorar, até que me vi obrigada a ficar de cama durante quase 3 anos, sofrendo muitíssimo. Parecia que meus males eram todos aqueles de que a carne é herdeira, e os médicos consideravam incuráveis esses males, a saber, nefrite e muitos outros, em último grau. Meu caso era conhecido como gravíssimo entre os médicos, muitos dos quais notáveis especialistas. Muitos, depois de me examinarem, retiravam-se meneando a cabeça significativamente e diziam: o que é que a mantém viva? Meus médicos, que eram extremamente bondosos e faziam tudo o que podiam por mim, abandonaram meu caso, e todos os que me assistiram me desenganaram. Foi então que compreendi que a extrema necessidade do homem é a oportunidade de Deus. O livrinho foi-me dado nessa hora de grande necessidade. Eu o li, sem pensar que me pudesse curar, mas tal como alguém que está prestes a morrer afogado, eu me agarrei a ele. Li-o e reli-o, e não tardei em verificar que eu estava ficando mais Ciência e Saúde fruto 631 forte. Então continuei a ler e fiquei completamente curada de todas as doenças que, segundo se supunha, eram incuráveis. L.B. Austin, Minnesota, Estados Unidos. A verdade liberta. Como filho de médico, formado em farmácia, e ex-farmacêutico, eu tinha profundo desprezo por aquilo que julgava fosse a ciência cristã. Há cerca de 6 anos e meio, entretanto, após haver esgotado todos os meios materiais a meu alcance, medicina, eletricidade, ginástica, ciclismo e outros, e como me achasse em estado desesperador, comecei o estudo da ciência cristã. Havia sofrido de catarro e de dor de garganta durante mais de 30 anos, e nos últimos 5 anos juntaram-se vários outros males, tais como a dispepsia, a bronquite e a perda de 27 quilos de peso. Fiquei completamente curado e recuperei a saúde, as forças e o peso graças à minha compreensão espiritual da ciência cristã, compreensão que foi o resultado de 6 semanas de estudo. Esta dádiva boa e perfeita veio-me através do estudo cuidadoso e devoto da ciência cristã, como é revelada hoje ao mundo por intermédio de ciência e saúde. A promessa de Cristo Jesus, a verdade vos libertará, cumpriu-se, e os 6 anos de saúde e de harmonia que se seguiram até hoje, passei-os esforçando-me por seguir o conselho: retende o que é bom. Conquanto esteja extremamente agradecido pela cura física, minha gratidão pela regeneração mental e espiritual é inexprimível. Quando compreendi que a missão de Jesus, de curar a doença e o pecado, não havia terminado com a sua curta estada na terra, mas pode ser posta em prática em todas as épocas, minha alegria não conheceu limites. Havendo gastado milhares de dólares com velhos sistemas, pareceu-me maravilhoso ser curado com um dispêndio tão pequeno como foi o preço do livrinho e com poucas semanas de estudo. Qualquer preconceito desapareceu imediatamente ante as provas de que a ciência cristã é Ciência e Saúde 632 frutos de fato, a elucidação e a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus, que são verdade demonstrável, a mesma ontem e hoje, e para sempre. CNC, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Cura de surdez. Como mãe de família, meu coração se volta cheio de amor e de gratidão para aquela boa mulher que temos o privilégio de chamar nossa líder, por tudo o que ela fez por mim e pelos meus, através de seu livro. Há 10 anos fui curada de surdez hereditária e de sinusite, simplesmente pela leitura de Ciência e Saúde. Anos antes, eu havia consultado alguns dos melhores especialistas de ouvidos e garganta, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, e com eles me tratei, mas fiquei cada vez pior. Uma senhora, que havia sido curada por meio da ciência cristã, instou-me a adquirir esse livro e a estudá-lo. Foi com muita relutância que o fiz, mas ainda não havia lido 50 páginas, quando percebi que havia de fato encontrado a verdade que liberta, e posso dizer, em realidade, que desde aquela época nunca tive uma recaída do mal. Aquilo, porém, pelo que estou gratíssima, é a ajuda diária que esse livro me proporcionou no meu lar, onde tenho filhos pequenos. Estou certa de que, se as mães soubessem o que realmente significa a ciência cristã, dariam tudo o que possuem para conhecê-la. Vimos o croup, o sarampo, a febre e várias outras das assim chamadas doenças de crianças desaparecerem como orvalho sob o sol da manhã, pela aplicação da ciência cristã, a compreensão de que Deus está sempre presente e é onipotente.
Tive a prova insofismável de que Deus é socorro bem presente nas tribulações, e da ajuda bendita que esta verdade maravilhosa é na educação de nossos filhos, bem como da rapidez com que as crianças aprendem a verdade. Faz pouco tempo, minha filhinha, então de 3 anos, deslocou um ombro. Nessa ocasião achava-me só em casa. A dor era tão intensa que a menina quase desmaiou. Tratei Ciência e Saúde fruto 633, a do melhor modo que conhecia, mas mantive firme o pensamento de que, logo que aparecesse alguém, eu sairia em busca de ajuda. Parecia que a menina estava piorando, e ela chorava muito. Eu a despi e procurei ajustar-lhe o braço no lugar, mas isso lhe causou tal sofrimento, que comecei a ficar com medo. Então, como um relâmpago, veio-me o pensamento: que faria se estivesses fora do alcance de um praticista? Agora é a tua oportunidade de comprovar o poder e a presença de Deus. Com esses pensamentos, tive tal sensação de calma e de confiança, que perdi todo o medo. Perguntei então à menina se queria que lhe lesse alguma coisa. Ela disse: sim, mamãe, leia do livro da verdade. Em voz alta comecei a ler para ela Ciência e Saúde. Cerca de meia hora depois, notei que ela tentava levantar o braço, mas gritou e ficou muito pálida. Continuei a ler em voz alta e novamente ela fez um esforço para pôr um bombom na boca. Notei, com alegria, que desta vez ela havia quase alcançado a boca antes de sentir a dor. Prossegui lendo em voz alta, até que minha irmã entrou no quarto, acompanhada de meus 2 filhos, e nessa ocasião a menina saltou da cama, tão contente de ver os irmãos que nem se lembrou do braço. Começou então a contar à tia que ela havia quebrado o braço e que a mamãe havia tratado dele com o auxílio do livro da verdade. Eram 10h30 da manhã quando isso aconteceu, e às 15 horas a menina estava brincando fora de casa, como se nada houvesse acontecido. Sr.Amg, Winnipeg, Manitoba, Canadá. Salva da loucura e do suicídio há alguns anos, quando me sentia envolta em trevas e em estado de desespero, causado por má saúde e por infelicidade no lar, foi-me emprestado o livro Ciência e Saúde com a recomendação de que o lesse. Naquela época, minha filha havia sido desenganada pelos médicos e condenada à morte lenta pela tuberculose. A Ciência e Saúde 634 frutos qual, segundo se supunha, era hereditária. O meu próprio estado parecia ainda mais alarmante, porque eu havia começado a dar sinais de loucura, e, de preferência a ir parar no manicômio. Pareceu-me que a única coisa que tinha a fazer, era suicidar-me. Perturbações cardíacas, distúrbios renais e contínuas dores de cabeça causadas por moléstias femininas, eram alguns dos muitos males com que tinha de